Olá, amigos, esperando que vocês estejam todos bem. Estamos aqui dando início ao nosso estudo, agora a segunda parte do capítulo 3 do livro Ação e Reação, psicografia do nosso querido André Luiz, pelo saudoso Chico Xavier, trazendo aí inúmeros ensinamentos valiosíssimos para o nosso aprendizado. Tudo bem, Márcia? Oi, Thelma, tudo bem? Tudo bem, amigos? Sejam bem-vindos, né, a mais um estudo. Nós vimos que o capítulo 3, que começamos na semana passada, será dividido em 3 partes, e nós vamos começar, então, a segunda parte desse capítulo, que é a intervenção na memória, e nós vimos na semana passada que eles estavam ali na mansão Paz, quando alguns dos trabalhadores vieram pedir socorro a Druso, no sentido de que algumas intercorrências estavam acontecendo, né? Enfermos que estavam ali asilados tendo alucinações, questões da memória, por conta de interferências telepáticas, da onde eles vieram. Vimos casos de uma mãezinha que tem que receber Jonas para reencarnar, mas se nega, então ela vai ser chamada por Druso para que ela aceite essa encarnação do Jonas, e vimos ataques começando a Mansão Paz. Então, nós paramos exatamente no momento em que Druso, André Luiz, Hilário e Silas sobem como se fosse uma torre, para ver exatamente o que estava ocorrendo do lado de fora, que esse ataque das trevas à Mansão Paz. Então, nós vamos ver, nós paramos exatamente aí numa pergunta que André Luiz faz, e aí nós vamos ver agora a resposta de Druso, né, sobre o que estava acontecendo ali naquele momento. Eles usam uns telescópios pequenos para poder ver tudo o que estava acontecendo naquele momento ali. Então, é isso que nós vamos ver agora. E porque André Luiz, eu estava tentando achar aqui, deixa eu só me desculpe aqui só um instante, porque eu quero a pergunta do André Luiz. Né? Ele faz uma pergunta, nós terminamos a parte anterior com essa pergunta. Ele fala aqui, ó: estaremos assediados por um exército atacante? Ele pergunta. E aí Druso fala isso mesmo. Mas fala com muita calma. Esses ataques, porém, são comuns. Com semelhante invasão, pretendem nossos irmãos infelizes deslocar nossa casa e levar-nos à inércia, a fim de senhorearem a região. Então, o que Druso, né, quando André Luiz pergunta se eles estão assediados, eles dizem que sim, mas que ele fala calmamente, como assim, já estou muito acostumado com essa questão. E aí André fala que a gente viu, né, a descrição na semana passada de vários equipamentos, telescópios pequeninos, lançadores de raios e outras armas, né, e outros equipamentos que eles usavam. E aí eles dizem também que esses próprios que estavam atacando usavam como se fossem canhonetes para atacar. Bem feito. Que podemos defini-los como canhões de bombardeio eletrônico. As descargas sobre nós são cuidadosamente estudadas, a fim de que nos atinjam sem erro na velocidade de arremesso. Então, a gente vê, né, Thelma, que são pessoas, são espíritos bem inteligentes também, e que conseguiram construir, ter também ali a construção dessas armas de ataque, né? Você quer comentar alguma coisa antes da gente continuar? Não, acho que é por aí mesmo, mas é bem semelhante ao nosso mundo aqui, no mundo físico, né? Onde às vezes as pessoas que estão nas prisões mais seguras, né? Elaboram também armas e ferramentas, né? Onde possam também utilizar para a violência, para determinados empreendimentos, né? Isso
quer dizer que são espíritos sofredores, mas que detêm uma inteligência muito astuta, né? E aí o André ainda pergunta, não, aliás, foi Hilário que pergunta, e se nos alcançasse? De certo, provocariam aqui fenômenos de desintegração, suscetíveis de conduzir-nos à ruína total, sem nos referirmos às perturbações que estabeleceriam em nossos irmãos doentes, ainda incapazes de qualquer esforço para a emigração, porque o impacto dos raios desfechados contra nós contém princípios de flagelação que provocam as piores crises de pavor e loucura. Então, a gente sabe, né, Thelma, que os companheiros que estão ali internados ainda não estão em condições, às vezes, nem de raciocínio, quanto mais a resistirem a esses ataques. Então, eles falam aqui que eles entrariam em crises de pavor e loucura, e seria muito difícil. Então, eles dizem que ele não tem condição, que a gente viu no outro livro Obreiros, a casa transitória sendo deslocada, né? E aqui eles diz que esses companheiros que estão ali não têm condições de fazer esse deslocamento, né? Então, porque esses impactos desfechados, ele ali faz com que provocassem crises de pavor e loucura se não fossem combatidos, né? Não tem condição de utilizar o pensamento de maneira elevada, né? Porque isso é uma construção que o espírito vai adquirindo à medida que vai evoluindo, né? E eles ainda estão se preparando, né? Não estão prontos. Eu Diferente do lembrei que a da gente viu própria. lá na casa transitória, né? Que eles mantiveram a casa suspensa ali por um determinado tempo, em clima de pensamento de feixe de varas mesmo, né? E a gente lembra até da fala do próprio Druso, né? Quando o André fala desses ataques, ele fala calmamente, nós vimos na semana passada, ele fala, nós temos que confiar com calma, confiar na providência divina e nas nossas capacidades, né? Porque eles não é à toa que eles estão ali vivendo isso há anos, Druso já está ali há 50 anos e tem condições, sabendo de como é que são esses ataques, né? Bom, e aí André continua dizendo que, não longe de nós, ruído soturno vibrava na atmosfera. Quer dizer, deve ser um ruído meio amedrontador, né? Guardávamos a ideia de que milhares de projéteis invisíveis cortavam o ar, violentamente, sibilando a reduzida distância e acabando em estalidos secos a nos infundirem pavorosa impressão. Talvez porque Hilário e eu demonstrássemos insofreável espanto, Druso ponderou paternal. Estejamos tranquilos, nossas barreiras de exaustão movem-se com eficiência. Quer dizer, as barreiras que exaustão, né, bate e aquilo repele, né? E designou-nos, ao olhar assustadiço, longa muralha, constituída por milhares de hastes metálicas, cercando a cidadela em toda a extensão, qual se fosse larga série de para-raios habilmente dispostos. Em todos os lances do flanco atacado surgiam faíscas elétricas, a fulgurarem nos pontos de contato, atraída pelas pontas a prumo. O espetáculo, em sua beleza terrível, caracterizava-se a olho nu pela cintilação dos contrastes entre a sombra imensa e a luz relampagueante. Quer dizer, ele está mostrando que tudo aquilo tinha uma cerca, né? Conforme esses ataques eram feitos, essa cerca emitia luz e destruía tudo isso que atacava ali, né? Todo aquele material bélico ali que eles estavam falando, que saía esses projéteis invisíveis, né? Então, ele está mostrando para a gente o cenário que era, né, Thelma? Isso. E aí Druso diz para eles assim, os conflitos aqui são incessantes, disse-nos o orientador com dignidade serena. No entanto, temos aprendido nesta mansão que a paz não é conquista da inércia,
mas sim fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos. Aliás, foi aqui que ele disse, né? No serviço pela vitória do bem. Nesse instante, porém, um servidor da casa penetrou no recinto e disse: Instrutor Druso, conforme as recomendações havidas, o doente recolhido na noite passada foi instalado no gabinete de socorro magnético, aguardando-lhe a intervenção. E ele conseguiu dizer algo? Druso pergunta. Não. Continua apenas com gemidos periódicos. Nenhum indício de identificação, nenhum. Eu acho que talvez a gente possa continuar. E aí o mentor, infatigável, convidou-nos a segui-lo, explicando que a operação em perspectiva poderia oferecer importantes elementos de estudo ao trabalho que nos propunhamos a realizar. A breve trecho de tempo, vimos-nos os 4 numa sala de regulares proporções, que primava pela simplicidade e pelo azul repousante. Em mesa desmontável, um homem disforme estirava-se em decúbito dorsal, quer dizer, de bruço, né? Respirando apenas. Para referir-nos com franqueza à criatura sob nossos olhos, cabe-nos afirmar que o aspecto do infeliz chegava a ser repelente, apesar dos cuidados de que já fora objeto. Parecia sofrer inqualificável hipertrofia, mostrando braços e pernas enormes. Entretanto, onde o aumento volumétrico do instrumento perispirítico se fazia mais desagradável, era justamente na máscara fisionômica, em que todos os traços se confundiam, qual se estivéssemos à frente de uma esfera estranha à guisa de cabeça. Seria um homem desencarnado em algum atropelamento terrestre, aguardando ali o imediato alívio de que se deve aos acidentados comuns? Druso sentiu-nos a pergunta silenciosa e explicou. Trata-se de um companheiro dificilmente identificável, trazido até aqui por uma de nossas expedições socorristas. Mas terá sido recentemente liberto do mundo físico? Indagou meu colega, tanto quanto eu, dolorosamente impressionado. Aqui chama atenção, né, a forma desse espírito está ali, né, o estado que ele estava, e me chamou mais atenção a cabeça, né, Thelma, que ele diz que é como se nós temos olhos, nariz, boca, ouvidos. André Luiz disse que é como se ele não, os traços todos se confundiam. Quer dizer, como se tivesse uma esfera ali, algo inchado e totalmente disforme, né? É porque a cabeça onde está a mente, onde elaboramos os nossos pensamentos. Emmanuel tem uma mensagem que chama Capacete de Esperança, aonde ele fala que a mente, né, que atua, que a nossa mente é como esse capacete. Então, é na mente que nós elaboramos. E certamente esse companheiro deve ter utilizado a sua mente para algum empreendimento aí negativo, né? Onde agora ele sofre essa modificação, esse processo disforme, aí, esse aumento volumétrico, né? Do instrumento perispirídico, quer dizer, é o que Emmanuel fala, né? Que é o capacete, ele dá até o exemplo do capacete como protetor, né? Da mente, do cérebro, onde situa ali a sede da mente, né? Então, ele fala aqui, instrumento perispirítico, né? O aumento desse volume ali. A gente vai saber por que, né? Se concentra toda essa consequência aí grave, né? Deformando, trazendo esse aspecto tão repugnante, né? Repugnante em todos os sentidos, né? Porque ele fala até dessa hipertrofia dos braços e pernas enormes. Então, era um perispírito todo deformado, né? Todo deformado, e perguntas interessantes nós vamos ver daí por diante também, né? Então, o André Luiz está ali perguntando, então, será que ele desencarnou há pouco tempo por um acidente? E aí Druso fala, por enquanto não sabemos.
é uma dessas pobres almas que terá deixado o círculo carnal sobre um império de terrível obsessão, tão terrível que não terá podido recolher o amparo espiritual das caridosas legiões que operam nos túmulos. Indubitavelmente, largou o corpo denso sob absoluta fascinação mental, caindo em problemas angustiantes. Mas por que semelhante calamidade? Pergunta o milagre, né? Todo assombrado. Meu amigo, falou o Druso, não será mais justo sondar os motivos pelos quais nos decidimos a contrair débitos assim tão escabrosos? Então ele estava preocupado, mas por que, né, deixar ele nessa calamidade? Aí Druso fala, antes de saber da calamidade, vamos saber assim, por que, que ele está daquela forma, né? O que aconteceu, o que ele fez com ele mesmo para ele estar daquele jeito, né? Porque ele fala aqui por quais motivos decidimos a contrair débitos. E modificando o tom de voz, que se fez algo triste e comovedor, ele aconselhou: as regiões infernais estão superlotadas do sofrimento que nós mesmos criamos. Precisamos equilibrar a coragem e a compaixão no mesmo nível para atender com segurança os nossos compromissos nestes lugares. O Thelma, essa última frase dele, eu fiquei pensando nisso, né? Olha o que ele falou aqui, depois se você comentar, mas ele fala de coragem e compaixão, porque a nossa mente fica aqui imaginando esse ser, né? Então, assim, coragem de enfrentar essas dificuldades, não só de ver, mas de sentir essas dificuldades desses que estão nesse estado, né? Que não deve ser fácil. A gente, quando vê uma pessoa sofrendo, a gente, de outro, que às vezes nem precisa tanto, mas a gente se comove, fica às vezes se sentindo muito mal em relação à própria pessoa, né? Sentindo aquela dor. Você imagina assistir um cenário desse, né? É. O momento é de compaixão, é de termos coragem para ajudar, para naquele momento não julgarmos, né? Porque é uma situação muito grave, né? Ele fala aí da absoluta fascinação mental. Tanto é que agravou a parte da cabeça de tal forma, modificando todo o perispírito. É claro que acentuou também os membros, mas a cabeça, porque é a sede da mente. Então, a consequência das nossas escolhas, das nossas ações, né? Criando sofrimento grave para nós mesmos. Né? E é isso que ele fala aqui: as regiões infernais estão superlotadas desse tipo de sofrimento que o próprio ser cria para ele mesmo. E aqui, logo no início, ele fala que para estar desse jeito, ele deve ter sofrido uma terrível obsessão. Tão terrível que não terá podido recolher. Quer dizer, ele. Sabe o que me lembrou? Aquele filme bem antigo, aquele Ghost, né? Que a gente sabe, mas de todo jeito, quando o criminoso ele desencarnou, ali eles mostravam, né, tipo uns vampiros pretos ali recolhendo aquela alma, né? Foi só uma cena que apareceu aqui que, tipo assim, não deu nem tempo de chegar o amparo espiritual caridoso. Ele fala dessas legiões, né? Porque ele foi rapidamente levado por esse processo obsessivo, né? Esses obsessores provavelmente o levaram direto para regiões que nós vamos ver o relato dele aí Não depois, só na outra os parte. obsessores, mas as vítimas dele, né? As Exato, vítimas isso. dele, que É estavam à que espreita, que recolheram logo que foi possível, e ele nem teve tempo de receber o socorro das equipes espirituais isso. que estão atuando ali naquela zona de sofrimento. Exatamente, mas que esses obsessores podem ser as próprias vítimas, né? Podem ser as próprias vítimas do qual ele praticou alguma ação, né? Mas, enfim, são cenários bem doloridos, né? E aí André diz que fitou o irmão desventurado que se mantinha em funda prostração, qual enfermo em posição comatosa. E considerando os imperativos de nosso aprendizado, indaguei:
Poderíamos conhecer a razão da surpreendente deformidade sob nosso exame? O orientador percebeu a essência construtiva da minha perquisição e respondeu: o fenômeno, todo ele, é de natureza espiritual. Recorda-se você de que a dor no veículo físico é um acontecimento real no encéfalo, mas puramente imaginário no órgão que supõe experimentá-lo. A mente, através das células cerebrais, registra a desarmonia corpórea, constrangendo a urdidura, quer dizer, a trama orgânica ao serviço, por vezes torturado e difícil do reajuste. Então, aqui, né, Thelma, ele está dizendo para a gente que tudo aquilo que ele estava colocando era espiritual, estava acontecendo com o espírito dele, né? E mesmo com a gente, né, ele fala que quando a gente tem dor, essa dor não está no nosso órgão físico, é uma sensação que a gente tem através da nossa mente, dessa ligação que a gente tem através do encéfalo, que recebe esses impulsos e a gente pensa que o que está doendo é aquele órgão ali, né? Então, a gente registra muito aqui na nossa cabeça, como a Thelma falou, tudo o que acontece conosco, né? E é isso. E aí ele fala aqui, né? Essa desarmonia corpórea que, por vezes, é torturada e difícil de reajuste. É. André Luiz, no livro Missionários da Luz, no capítulo 4, ele fala que todas as enfermidades começam na mente. Então, desde a obsessão até as doenças que se manifestam no corpo, elas se iniciam na mente, né? Então, daí esse processo todo de desarmonia. É claro que uma obsessão muito grave, né? Porque ele comete delitos graves, a gente vai ver. E esse fenômeno da dor, ele vem falando justamente porque quando dói um membro, nós achamos que é o membro que está doendo, e não é. É registrado pelo cérebro, né? O cérebro que faz essa captação, e é possível, hoje a neurociência está trabalhando isso. Existem muitos médicos na área da pesquisa da dor, dos estudos mais aprofundados, né, para aliviar, para dar qualidade de vida às pessoas, fazendo desbloqueio da dor no cérebro. É uma programação. É possível fazer isso, né? A neurociência está comprovando isso. São estudos muito novos, muito recentes. Mas você vê que André Luiz, nessa época, em 1959, ele já vem trazendo esse conhecimento para nós, dizendo que é possível, né, nós registrarmos, mas que, na verdade, não está ali no membro, está no cérebro. Né? Na verdade, tudo está na nossa mente, tudo começa na mente. Isso. Aí Druso continua, né? Aqui também o aspecto descontínuo ou monstruoso resulta dos desequilíbrios dominantes na mente que, viciada por certas impressões ou vulcanizada pelo sofrimento, perde temporariamente o governo da forma, permitindo que os delicados tecidos do corpo perispirítico se perturbem, tumultuados em condições anormais. Em tal situação, a alma pode cair sob o cativeiro de inteligências perversas, e daí procedem as ocorrências deploráveis pelas quais se despenha em transitória animalização por efeito hipnótico. Aqui a gente pode comentar antes dele, o André continuar, e a gente vê isso, né, Thelma? Lembra do livro, a gente não fez esse estudo aqui, mas do livro Libertação, né, onde Gregório vai fazendo com que uma que está nas furnas lá, ela acha que ela é uma loba, e outro, a gente vê isso nas reuniões mediúnicas, né? Espíritos que vêm em formas de animais, e às vezes, como ele fala aqui, né, por ações hipnóticas. Então, esses obsessores vão... E a gente sabe como é fácil, né? Como você tem profissionais do bem e aqueles também não voltados muito ao bem,
que fazem verdadeiras hipnose nas pessoas e vai fazendo com que você acredite que você é aquilo que ele está fazendo crer que você é. Então ele diz aqui, né? Inteligências perversas, e daí procedem as ocorrências deploráveis, né, que mantém essa alma sob cativeiro, dos quais se desempenha em transitória a animalização por efeito hipnótico. E aí André diz que notou, contudo, que o instrutor compadecido não desejava alongar entendimentos que se não reportassem ao socorro devido ao infortunado. E aí ele se cala. E Druso inclinou-se sobre ele com ternura de alguém que auscultasse um irmão muito amado e anunciou: procuremos ouvi-lo. E aí, Thelma, você quer comentar também sobre isso, esse primeiro Não, parágrafo? vamos lá, vamos ouvir A gente só vai saber a história dele no próximo, na última parte, mas vamos, né, ver aqui. Bom, incapaz de conter o assombro que me empolgava, ele pergunta, né? Ele está dormindo, né? Ele dorme? E aí Druso fala assim: nosso desventurado amigo encontra-se sob terrível hipnose provocada. Inegavelmente foi conduzido a essa posição por adversários temíveis, que, de certo, para torturá-lo, fixaram-lhe a mente em alguma penosa recordação. Mas, André insiste, né? Semelhante martírio poderia sobrevir sem razão justa? E ele fala: meu amigo, com exceção do caminho glorioso das grandes almas que elegem no sacrifício próprio o apostolado de amor com que ajudam os companheiros da humanidade, não se ergue o espinheiro do sofrimento sem raízes da culpa. Para atingir a miserabilidade em que se encontra, nosso irmão terá acumulado débitos sobremaneira escabrosos. Quer comentar um pouquinho, Thelma? E tem, Druso faz a gente pensar bastante, né? É muito significativo, né, essas elucidações, porque a gente começa a pensar, né, nas nossas ações, na nossa atuação no mundo físico enquanto encarnados, e como é que nós estamos utilizando a nossa mente, né? Canalizando aí pensamentos positivos, pensamentos otimistas, pensamentos que nos, nos fortalece a saúde mental, né? Fortalece os nossos propósitos e objetivos. Isso tudo faz com que, quando nós vemos uma cena dessa, né, como esse rapaz que está alienado de si próprio, a gente vai ficar pensativo, porque a morte, ela vem fazer com que a gente visualize a coisa na sua total gravidade, né? Então, é bem grave bem profunda essas reflexões que a gente faz, né, em torno do como a gente utiliza a nossa mente, né? Porque às vezes a gente, pelo pensamento, a gente pode estar atuante, né, de forma negativa, sem saber. E o que ele fala dessa possibilidade dessa hipnose para o mal é porque esses obsessores, né, eles se utilizam dessa culpa, né? Como ele está colocando aqui, essa culpa que você já carrega dentro de si faz com que te deixe completamente vulnerável, e eles vão em cima dessa culpa fazendo com que você acabe sendo hipnotizado ali. E ele fala que esses sofrimentos, é porque o André fala, né? Esse semelhante martírio poderia sobreviver sem razão. Quer dizer, existe alguém que passa por isso sem nenhum motivo? E aí Mas ele fala que não. a gente tem que pensar o seguinte: a gente está falando aqui de obsessão. A obsessão não acontece assim. Um espírito chega e fala: vou obsediar fulano. Não é assim que acontece. O primeiro contato é sempre nosso, porque por isso que eu estou falando das questões negativas, dos pensamentos negativos, a nossa baixa autoestima, o nosso desejo no mal, a vingança. No caso desse companheiro, a gente vai ver no próximo programa que ele elaborou, ele arquitetou todo um drama onde ele foi o principal
personagem, né? Então, ele fez o principal papel ali. Então, a gente vê aí que, através desse papel importante que ele desempenhou ali, ele conquistou a presença desses verdugos, que são as próprias vítimas, né? Que vai fazer agora, arquitetado talvez por outras mentes também ligadas ao mal, que vai desenvolver todo esse sofrimento para ele próprio, né? Então a obsessão existe, mas o primeiro contato, a primeira ação é nossa, quando nós não vigiamos o nosso pensamento, quando nós invigilantemente fazemos ações, né, ligadas ao mal. É o que a gente estava falando, que ele coloca aqui, né? Que não se ergue esse espinheiro do sofrimento sem raízes da culpa. Isso. Através da culpa, esses companheiros, esses irmãos que são os obsessores, chegam através desse processo dele. Primeiro a gente vai ver que teve envolvimento daqueles quais ele prejudicou e de outros que com certeza chegam juntos também, né, para se aproveitarem. Mas ele diz que ninguém sofre sem que tenha um motivo. E aí ele diz aqui, a não ser companheiros, né, que são almas que vêm para nos ajudar e se permitem vir em um processo de sofrimento para fazer com que a humanidade avance, cresça, né, e deixam se sofrer. Mas, em vias de regra, todos nós que estamos encarnados aqui nesse planeta, com Ninguém é certeza, vítima, né? ninguém é vítima. Exatamente. E aí é isso. Nós vamos saber a história desse irmão na última parte desse capítulo, né? Isso mesmo. Então, E até assim lá, né? chegamos ao fim da segunda parte, né? Esperamos que vocês estejam aí acompanhando as narrações de André Luiz, né? E as intervenções aí de Druso, trazendo para nós esclarecimentos bem importantes. É isso. Então, até lá, companheiros. Não esqueçam de deixar o seu gostei aí, né, para ajudar os nossos canais, de todos, do Centro Espírita Jorge Niemeyer, da TV Nova Luz, e de todos aqueles parceiros que também transmitem esse programa, aqui, seja em que canal você esteja assistindo. Não esqueça de deixar o seu gostei, que isso nos ajuda bastante. E que possamos estar juntos na próxima semana. Até lá, né, Thelma? Até lá, se Deus quiser. Até lá, Márcia.